Salve, salve, família da zoeira! Eu sou o Marcelo Cullen e estou aqui com meu parceiro Pedro Teixeira. Fala, galera. Chegamos aí ao episódio, o 15º episódio. Que legal, hein? Bom ter vocês aqui com a gente hoje. Como o Pedrão falou, esse é o episódio número 15 do Pod Corredor da Zoeira Cast. E para completar o time de hoje, temos aqui a Nutri Thalita Mello. Seja bem-vinda, Nutri! Muito obrigada, pessoal, mais uma vez aí pelo convite. E vamos que vamos, hein? Vocês já ouviram falar sobre isso? Pedrão, você que é psicólogo aí, conta pra gente o que é essa tal de autossabotagem. Legal. Vamos lá, a gente tenta trazer de uma forma simples. Antes de tudo, assim, né, eu acho que todo mundo tem esse comportamento, esse tipo de pensamento, não é algo específico para alguns, não é aquela coisa, só tal pessoa tem, a outra não. Mas, basicamente, o processo de autossabotagem é um processo inconsciente, né, isso é importante ressaltar também, que a gente coloca, basicamente, contra os nossos próprios impulsos e pensamentos, né, assim... os comportamentos quando eles vêm para punir, para que a gente não chegue nos resultados que a gente queira. Então, por incrível que pareça, a gente tem pensamentos ruins e traços que levam a gente a não alcançar os objetivos que a gente tem. Então, basicamente, a gente se auto-sabota, a gente coloca empecilhos no nosso dia a dia e o que dificultam que a gente chegue nos nossos próprios objetivos. E, Nutri, conta pra gente, isso aí acontece com a alimentação também? Sim, na verdade, a autossabotagem, ela vem, né, quando nós somos crianças, tá? Não sei se vocês sabiam disso, mas a partir do 6º, 7º ano da criança, começa a ter autossabotagem, tá? E como é que a gente aprende a ter autossabotagem? Como que forma a autossabotagem? Sabe aqueles pais que acabam, por exemplo, dando alguma coisa em troca, né? Então, por exemplo, a criança precisa fazer uma lição e o pai dá doce em troca de fazer a lição, né? Então, isso já se gera autossabotagem na alimentação, tá? Então, lógico, os pais, eles fazem isso questão de proteção da criança, para a criança fazer, né? Também porque os pais, eles usam desse mecanismo até para tentar minimizar uma situação, né? Então, a criança acaba criando essa sabotagem na alimentação, tá? Então, quando ela é adulta, né, quando nós somos adultos, a gente lembra de alguns conflitos emocionais, e aí a gente lembra daquele doce, lembra daquele hambúrguer, né? Lembra daquela troca, porque fica no nosso subconsciente, conforme o Pedrão falou aí, né? É algo que fica no nosso inconsciente, tá? Exato. E eu que sou leigo de hoje aí, que vocês dois são feras nesse assunto, um na área de alimentação, outro na área nutricional, eu vou falar um monte de pergunta de leigo aqui, que acho que vai ser bem bacana. Então, Nutri, você disse aí que isso inicia na infância. E lá, quando a gente tem 6 ou 7 anos, a gente começa a ter umas trocas de favores aí, né? Exatamente. E de que forma que isso influencia na nossa vida adulta? Como é que se influencia na vida adulta? Isso. Então, vamos lá. O que acontece? São conflitos emocionais, tá? Então, vamos lá. Você passou por algum estresse no seu trabalho, tá? E aí você acaba lembrando, como eu disse, dessa situação. Então, gera o subconsciente aí, certo? Ok. E aí, o que acontece? As pessoas que estão, principalmente no processo de emagrecimento, elas não conseguem enfraquecer esse sabotador, né? Essa autossabotagem, tá? Por quê? Porque elas acham que elas vão fracassar em algum processo de emagrecimento e elas desistem, né, de dar continuidade a uma alimentação saudável, a um outro processo, tá certo? Então, gera-se essa autossabotagem na alimentação. Aí ela esquece que tem uma vida saudável por trás disso e acaba comendo todos os alimentos por prazer.
né? Que virou um conflito emocional, ou ela teve um estresse no trabalho, aí ela esquece tudo aquilo que ela aprendeu, né, do saudável, lembra dos conflitos emocionais e acaba se auto-sabotando na alimentação. E aí a gente entra numa forma que a gente precisa identificar isso. Eu estou no nível de autossabotagem, ou no meu treino, ou na minha alimentação. Como é que eu sei que eu estou me auto-sabotando se isso é algo que está no seu subconsciente? Perfeito. Tem como a gente identificar, tá? Vamos falar de treino. Você acorda e você está indisposto, você não está com vontade de fazer o seu treino, né? Acontece muito isso com a gente. Muito. E aí, a gente começa a colocar outras prioridades. Então, por exemplo, a gente vai lavar uma louça, vai limpar uma casa, vai assistir uma TV, ou vai até ler um livro que você nunca leu. Isso não é normal? Não. Eu faço isso todo dia, pô. Porque você está tentando não fazer, está tentando adiar, né, o seu treino, justamente porque você está se auto-sabotando. Isso acontece muito, né? Exato. Falando de treino, assim, uma coisa clássica, assim, é muito um indicativo, digamos, disso, é até mesmo quando a gente fala de um certo medo de falha, né? Assim, quando a gente fala de treino, então, por exemplo, putz, eu tô treinando para uma maratona, eu vou sabotar os meus treinos, eu não vou treinar da forma que eu deveria, porque para evitar uma frustração minha na maratona. Então, parece uma coisa, não é ambíguo, meio que ambíguo, né? Tipo, eu fazer o errado para não ter o resultado, mas uma vez que você tem um treinamento ruim, você tem uma desculpa para você justificar, por exemplo, o seu não RP num treino, numa prova, por exemplo. Então, a gente segue comportamentos para depois, então, putz, ele não fez aquele treino porque eu fui limpar a casa, por exemplo, você vai usar isso como uma muleta sua de uma possível não atingimento de um resultado numa prova. Então, você se sabota ao longo dos treinos, você cria motivos para que você não atinja os objetivos que você quer. E eu acho que é muito disso, né? E aí, isso tem toda essa parte da alimentação também, mas falando não só de alimentação, mas também muito pessoas que não se acham merecedoras. Então, por exemplo, se você tem, o Marcelo perguntou, como que eu identifico, né, que eu posso estar tendo comportamentos de autossabotador. Então, esses pensamentos de que, putz, eu não mereço isso, eu não mereço um treinamento bom, eu não mereço fazer uma prova boa, e aí por isso, putz, eu vou sabotar meu treino, não vou fazer da forma que eu deveria. E, gente, lembrando, tá, parece meio maluco, mas é inconsciente, ninguém pensa nisso, não vou fazer esse treino para eu não ter um RP. É inconsciente, são coisas na vida que vão criando esses comportamentos e que levam a gente a ter isso no dia de hoje. Então, não só de treino, então no trabalho, por exemplo, putz, eu não vou assumir um projeto porque eu tenho medo de falhar, sendo que você sabe que você é capaz de fazer aquele projeto, você tem todos os indicativos, todo mundo fala que você pode assumir aquilo, mas você na sua cabeça você prefere não assumir para você não ter uma possível frustração de um não atingimento do resultado daquele projeto. Então você se sabota o seu crescimento profissional em prol de evitar uma possível frustração. Então pessoas também que têm dificuldade de lidar com frustrações, a sabotagem ela pode ser um caminho um mecanismo de defesa para que você não tenha essas frustrações. Então, é bem complexo esse assunto, né? Ele envolve muitas coisas que levam a pessoa a ter ou não pensamentos e comportamentos autossabotadores. Todo mundo tem, uns mais, outros menos, e também não necessariamente você ser uma pessoa que tem esses comportamentos, você é em todos os aspectos da sua vida. Né? Então, você pode, normalmente, em um aspecto, ou você pode ser na alimentação, pode ser no esporte, pode ser no trabalho, no relacionamento, enfim, em várias facetas diferentes da vida, você acaba tendo uma tendência maior a se auto-sabotar ou não, né? E vai depender muito do ambiente, dos objetivos que você tenha em cima daquilo, né? E o esporte, claro, é uma delas, então, a gente falou aqui de corrida, é muito comum as pessoas se auto-sabotarem. Então, putz, não vou entrar em uma assessoria, por exemplo, porque eu acho que eu não vou conseguir evoluir. Então, antes de tentar, a pessoa já cria ali movimentos e comportamentos que evitam que ela tenha, que ela saia de onde ela está. Então, é bem interessante esse comportamento, né?
Na verdade, a gente tem um sabotador que é o mestre de todos, que a gente chama, que é o sabotador crítico, né? Que é aquele que nós, quando a gente fracassa, a gente fica com esse pensamento, eu não vou fazer mais porque eu não quero fracassar de novo, né? Exato. Porque nós somos muito críticos com nós mesmos, né? Então, isso é na alimentação, é no esporte, no processo de emagrecimento. As pessoas acabam, eu não vou tentar emagrecer porque todo mundo fala que eu não vou conseguir, né? E aí vem todo esse sabotador crítico que envolve todo mundo tem, pode ser no trabalho, pode ser no processo de emagrecimento, na atividade física, ele é o mestre de todos, né? Ele que gera os outros sabotadores. Exato. É bem interessante. E aí vocês me disseram que essa parada é meio inconsciente e tudo mais, e que eu acho que por ser inconsciente é muito difícil de a gente conseguir identificar, principalmente em nós mesmos. Você me disse aí de várias coisas que eu faço. Que eu acordo cedo, eu vou lavar a louça, eu vou lavar a roupa, eu vou ler livro, eu vou fazer tudo que eu não tenho que fazer naquele horário. Inclusive, uma dica que eu dei em algum dos vídeos meus aqui, para a gente se manter motivado na corrida, é não iniciar nenhuma tarefa de longo prazo antes do seu treino. Porque você sabe que você vai acabar depois do horário que você tem que iniciar o seu treino, então você não vai treinar. Mas como é que eu faço para identificar sinais que eu estou me auto-sabotando? Pergunta de R$1 milhão, né? Peguei agora, hein? Normalmente, sem um profissional, e uma coisa importante, tá, gente? Assim, isso não é um episódio, né? É uma coisa que acontece ao longo da vida, tá? Então, em algum momento você toma consciência disso. Pode ser, por exemplo, ouvindo esse podcast, as pessoas vão tomar consciência desse comportamento, ou conversando com outras pessoas, buscando ajuda. Eu acho que ter a consciência, a autoconsciência disso sem nenhum tipo de ajuda, talvez seja um movimento bem difícil, porque, mais uma vez, é um mecanismo de defesa. Então, meu que o seu inconsciente não quer que você descubra, porque uma vez que você descobre, começa todo o processo de reversão disso, de melhora desse movimento, porque sem a consciência você não consegue mudar os seus comportamentos autossabotadores. Então, dói ali, no momento que você descobre, enfim, vem aquela dor, etc. Então, não é algo que o seu inconsciente quer que você descubra. Então, normalmente, vem através de ajudas externas, de amigos que percebem, de conversas, e ao longo do tempo você vai colocando ali as caixinhas e fala, putz, talvez eu tenha, né, esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento, talvez por isso eu não esteja evoluindo na vida, né? Mas um autossabotador clássico, assim, é aquele que ele sabe que ele tem todas as ferramentas, ele sabe que ele tem as competências para evoluir, onde quer que ele seja, e ele não consegue sair do lugar. Muito provavelmente essa pessoa ela tem comportamentos, pensamentos autossabotadores que não deixam ela sair. E aí, linkando tudo que a gente falou, muito por conta de coisas passadas que levaram ela a ter isso, né? E nem todo mundo vai ter a mesma... Por isso que é difícil de falar, porque nem todo mundo vai ter... Não é assim, todo mundo tem esse pensamento. Né? Assim, vai depender muito de cada um, do ambiente que está e do que está sendo desenvolvido para que ela identifique ali os comportamentos que ela está tendo, né? Então, eu acho... Pode falar, desculpa. Não pode falar. Não, eu só ia fechar falando que, na minha visão, é isso. Assim, acho que o primeiro passo é mais fácil que ele seja feito com ajudas, né? De um profissional, de amigos, enfim, ou de algo que desperte em você essa consciência que você está tendo esse tipo de comportamento. Sim, eu ia falar que a gente precisa ter essa clareza, né? Exato. E é muito difícil você ter a clareza. Eu, por exemplo, não conhecia tantos sabotadores. Eu comecei a conhecer com a nutrição comportamental. E aí, quando você começa a ler o que são sabotadores, você se identifica, né? Quando eu faço os meus cursos, né, os meus programas detox, eu abordo muito esse assunto e as meninas falam, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, eu me identifiquei muito com esse sabotador. Então, porque as pessoas não têm essa clareza, né? Elas não têm ninguém ali que possa ajudá-las. Claro, amigos, profissionais, ok. Mas, por exemplo, se você tem um pai e uma mãe, eles não sabem que são sabotadores, né? Então, tem que ter a clareza com um profissional. Exato.
Mas eu acho que o ponto de partida é esse, assim, né? Acho que para você começar a pensar nesse assunto é ter essa visão. Putz, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu tenho as ferramentas e as habilidades, mas eu não consigo evoluir. E aí você faz um retrospecto de coisas que você deixou de fazer para que você pudesse evoluir. E aí começa começa a vir à tona, enfim, aí talvez, se fizer sentido, você busque a ajuda de outras pessoas para estimular mais ainda essa evolução que você pode ter. Sim. E aí agora eu sei que eu lavo louça, que eu arrumo a casa de manhã para me sabotar meus treinos. Certo. Sou um cara consciente. E sei que vai ser difícil de mudar esses hábitos, porque é algo que está no meu subconsciente. Não é algo que eu faça pensando em não sair. Porque eu gosto de correr. Hoje eu fiz um treino forte aí que a gente faz toda semana. O Redrão já está acostumado junto, também faz o mesmo esquema. E, cara, eu odeio esses treinos, porque a chance de falhar é muito maior. E é justamente nesses dias que eu realmente tento me sabotar para não sair de casa. Sim. Mas eu tô na minha consciência agora que mesmo eu não indo tão bem quanto eu gostaria, eu ainda assim vou fazer o melhor que eu puder naquele dia. Mesmo que não seja o que eu espero, mesmo que eu ache que não foi o suficiente. E mesmo eu sabendo disso, esses autossabotadores aí continuam. Por que eles continuam, cara? Se eu sei que isso me faz mal, por que eles continuam? Talvez seja uma frustração do seu passado, alguma coisa que ficou no seu subconsciente, né? O nosso cérebro ele é dividido entre mente consciente e mente inconsciente, tá? O inconsciente é tudo que gera emoção, conflito, e o consciente é a razão, né? Então, você faz as coisas pensando, tá? Quando vira um piloto automático, quando vira um conflito emocional, vai tudo para o seu subconsciente. Então, provavelmente, você está com o seu subconsciente apitando, né? Porque você não quer fracassar, tá? Então, você precisa tentar enfraquecer esse sabotador de alguma forma. E como que a gente enfraquece? Fazendo, tentando, ser constante, não desistir e ver que você é capaz de fazer isso, né? Isso é uma questão de enfraquecer, mas isso não significa que você não vai ter mais, tá? Então, isso é importante você ter consciência, tá? Exato. Eu acho que até falou uma coisa importante, assim, é ressignificar, né? Enquanto para você esse treino de TRT, né, que é esse treino forte, significar uma possível falha, você vai se querer se auto-sabotar. Enquanto você não mudar, porque a causa de você estar fazendo os comportamentos de autossabotagem é porque você tem para você, esse treino, ele significa uma alta probabilidade de falha. Então, por mais que você faça, você tenha já ultrapassado esse primeiro instinto, né? Essa primeira coisa do seu inconsciente de não fazer o treino, o que já é muito positivo, você continua tendo os pensamentos e os comportamentos porque você continua tendo o mesmo significado. O ideal é que você mude. Então, é isso que o Tari falou. A cada vez que você faça esse treino, você veja o quanto você é capaz. Você também tem que começar a perceber o que você faz depois desse treino. Qual que é a sua autoavaliação? Você está sendo muito crítico, talvez, com você nesse treino? Você está ficando satisfeito com esse treino de TRT? Ou você sempre termina e fala, putz, poderia ter ido melhor? Nossa, errei naquele quilômetro. Putz, coach, fiz tudo errado. E aí, só que se outra pessoa olhar, pode avaliar como você tenha feito tudo certo. Só que por você continua tendo esse significado de falha, então você se bloqueia de uma possível, por exemplo, crítica do treinador, você já adianta para ele, esse treino não foi bom. E aí, na próxima semana, você vai fazer o mesmo comportamento. Você vai acordar, você fala, putz, eu posso falhar de novo, eu vou ter esses pensamentos, vou ter o comportamento, vou terminar o treino, independente se for um treino bom ou ruim, eu vou classificar ele como um treino ruim para me proteger aqui de uma possível crítica, por exemplo, usando isso como exemplo. Então você vai continuar tendo esses comportamentos sabotadores e talvez isso te impeça de ganhar aqueles 10 segundos que você quer nesse treino. Porque você evita se esforçar um pouquinho a mais porque você acha que você pode falhar, então você prefere não forçar o seu treino, por exemplo. E aí você não consegue o RP. Perceba que é um ciclo, né? Uma coisa leva a outra. Assim. É isso, ao longo da sua vida, é que tornam grandes movimentos sabotadores. Sim, e eu acho que foi muito isso hoje mesmo, que a hora que eu saí para treinar,
Hoje eu falo assim, cara, eu tenho que ir muito rápido, porque eu tenho horário, eu tenho que ir pro escritório, eu tenho um monte de compromisso, eu não posso errar hoje, eu tenho que ir rápido. E aí, talvez eu saí mais forte do que eu deveria. E chegou em algum momento que eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou entregar o melhor que eu puder hoje. E se o melhor que eu puder hoje é um pace 8, é um pace 10, eu vou entregar isso e é o melhor que eu puder hoje, tá tudo bem. Agora, tem outros dias que é o inverso, que eu me frustro muito a hora que, tipo, se no quilômetro 1 eu não alcanço o que eu imaginava no quilômetro 1, aquele meu treino acaba, cara, de um jeito que eu não consigo mais nem terminar o segundo quilômetro. Exato. Isso aí é um outro tipo de autossabotador, né? Que é durante o seu episódio, aí você vai tendo micro-objetivos e cada micro-objetivo que você não atinge é uma desculpa para você não atingir o próximo, né? Ah, se eu não atingir esse, então eu também não vou ligar para não atingir o próximo. Mas Exato. você pode evoluir ainda, você não acabou o treino. Exato. E acho que na alimentação, acho que tu pode falar melhor, mas acontece isso todos os dias, de você estar lá numa dieta super indo bem, etc. E aí você vai lá e come um brigadeiro e você abre mão de todo o resto da semana. Exatamente. E aí você põe a culpa no brigadeiro. Então, vamos lá. O porquê que você comeu aquele brigadeiro? Talvez foi justamente para um movimento autossabotador. Já, se eu comer esse brigadeiro, eu não vou conseguir a dieta e tudo bem. E aí eu tenho um álibi aqui para eu não conseguir isso. E aí eu me sabotei de uma forma inconsciente e Sim. acabou ali, enfim, todo o plano que você tinha e assim por diante. Na verdade, o que acontece na alimentação também? As pessoas que têm o hábito de fazer essas dietas restritivas, né, essas dietas que vêm de internet, e acaba deixando de comer muitas coisas, porque elas não mudam o comportamento do cérebro. Se você não mudar o seu comportamento do cérebro, você não consegue mudar a sua alimentação. Isso é fato, né? Porque no meio do caminho você vai desistir dessa dieta que você já está fazendo, você vai voltar a comer tudo de novo, você vai se auto-sabotar, vai comer tudo que você gosta, porque você deixou de comer aquilo que você gostava, né? E aí você tem aquele famoso efeito sanfona, aí você engorda, aí você se mete numa dieta de novo, aí emagrece, aí engorda, é o que a gente fala de efeito sanfona, né? Porque você não conseguiu mudar a sua relação com os alimentos, né? Porque você está se auto-sabotando, né? Então é muito interessante isso. As pessoas que desistem de dieta é justamente por isso, porque elas começam pelo sistema errado, né? Elas começam da forma errada. Por isso que a gente pede para procurar um nutricionista, até psicólogo, terapias, porque isso ajuda, né? Às vezes é uma fuga para a pessoa a alimentação, porque é prazer, né? A alimentação é um prazer. Ela precisa de prazer naquela situação. Então ela tá ali para fugir de uma situação. Aí ela come tudo que ela quer. Por quê? Porque ela não conseguiu mudar os hábitos, né? O cérebro está tão acostumado com isso e ela não conseguiu mudar os hábitos. Por isso que eu falo muito de mente consciente, mente inconsciente, porque alguma coisa que ficou lá atrás, às vezes até sem querer os pais fizeram isso. E não é culpa dos pais, porque os pais protegem os filhos, e tudo bem, né? Mas às vezes a forma de proteção acaba gerando todo esse conflito emocional lá na frente, né? Então autossabotagem é um tema bem polêmico. Exato. Lembrando o conceito, né? Que autossabotagem são comportamentos que a gente coloca para evitar que a gente chegue nos nossos próprios objetivos. Exatamente. Então, por si só, é um conceito bem polêmico, né? Tipo, putz, como assim eu vou fazer coisas para não chegar nos objetivos que eu quero? Você quer, enfim, queria tudo isso que a gente está conversando agora. Exatamente. Eu vou dar até um exemplo que eu dou muito nos meus cursos, né? Que eu falo que, por exemplo, uma criança que foi muito mal na prova, né? Na escola. E aí ela chega para os pais para falar dessa prova e os pais querem proteger a criança. Só que às vezes eles não sabem como utilizar as palavras, né? E aí chega, filho, você não sabe nada, você não estuda. Às vezes pode chamar de burro sem querer, né? E aí isso fica gravado no subconsciente dessa criança. Então, mais tarde, quando a criança, né, já virou adulto, ela vai fazer uma prova, até na faculdade, ela se sente incapaz, porque ela se lembra daquele conflito.
mas isso inconscientemente, não é porque ela lembra que quando ela era criança os pais falaram isso, mas inconscientemente ficou gravado, né? Então tem que mudar o inconsciente nosso. Legal. A gente recebeu aqui no episódio número 13 o Daniel Chaves, um atleta de elite aí, que vai até as Olimpíadas, né, em 2021, que vai tirar tudo bem, né? Esse tipo de autossabotagem, ele só atinge a gente que é amador, que está no dia a dia aqui, ou ele atinge também os atletas de elite, que tem alta performance e tudo mais? A autossabotagem acho que tá para todo mundo, gente, independente se o cara é rico, pobre, é o maior, sei lá, o campeão, o maratonista, para mim, consegue sabotar sim. A gente até viu, né, a maratona lá de Londres, por exemplo, que não ganhou, né? A gente estava ciente, a gente estava querendo que ele ganhasse, vamos entrar nesse assunto do Kipchoge, pelo amor de Deus. Se tem uma coisa mais polêmica que a autossabotagem foi a prova de Londres agora. Autossabotagem, gente. Mais polêmica que a autossabotagem é a decepção. Eu não digo uma decepção, né? Então. Ou pode ser, porque a gente esperava algo bem diferente. A gente esperava uma briga de Kenenisa Bekele com o Kipchoge. Kenenisa Bekele nem correu e o Kipchoge nem ficou no pódio. Ó, posso falar uma coisa? Já que a gente falou sobre isso, e aí me veio na cabeça. Por que não? O que aconteceu com o Bekele foi uma autossabotagem dele, com ele mesmo. Porque ele treinar lesionado, ele seguir até os 2 dias antes da competição, sabendo que ele tinha lesão e etc. Tudo que aconteceu, possivelmente, daí assim, né, chutando aqui sem conhecer ele, etc., mas é um comportamento que pode ser categorizado como uma autossabotagem. Se a gente for conversar com ele, etc., pode ter indícios disso sim. Por que ele treinou lesionado? Por que ele fez coisas diferentes do que ele fazia justo para uma prova como essa? Especificamente, a prova do século, ele fez um comportamento que levou ele a uma lesão. Né? Os técnicos não sabiam. Por que ele foi mudar um treinamento? Enfim, alguma coisa aconteceu e por que não ser um comportamento dele de auto-sabotar ele que acabou tirando ele literalmente da prova. Então, às vezes, vamos exemplificar, né? Não levando exatamente como esse caso, mas pode ser que ele estava tão inseguro de correr essa prova que ele decidiu levar uma lesão nos treinamentos porque ele sabia que poderia dar ruim e ele ficar fora da prova. E era muito melhor para ele não correr por conta de uma lesão do que perder. Exatamente. Sendo que ele já vem perdendo, por exemplo, os recordes mundiais dele, etc. Então, já respondendo, sim, os atletas de elite eles são tão suscetíveis quanto a gente e talvez até mais por conta das pressões que eles sofrem. Né? Ninguém sabe, Marcelo, que você ia fazer um TRT de 5 km hoje, mas todo mundo sabia que o mundo inteiro sabia que ele ia correr contra o Kip no dia tal, entendeu? Então é uma pressão muito maior. Então se você se auto-sabota num treino como esse, imagina eles em provas como essa. Né? Então, sim, acho que se ninguém se auto-sabotasse, a gente só ia ter campeão no mundo. Ia ser uma loucura ali de todo mundo ganhando. Porque é aquilo, é milésimo de segundo, é um comportamento, é uma coisa sutil que faz diferença. Então, a gente vê hoje, por exemplo, muitas seleções, né, de vários esportes com psicólogos. E com certeza eles têm um radar muito aceso disso, de comportamentos autossabotadores dos meus jogadores, dos meus atletas, etc. E como que eu ajudo eles nesse ambiente. Então, no ambiente competitivo, no ambiente do esporte, eu acho até na minha visão que é potencializado esses comportamentos autossabotadores. A gente vê vários jogadores de futebol que passam a fazer coisas muito erradas, que tiram eles do esporte, e você fala, gente, por que o cara fez isso? Tipo, como assim? Ele era o melhor do mundo, campeão da Copa, não sei o que, foi lá e fez um monte de coisa errada, hoje ele tá preso, por exemplo. Tipo, como assim, sabe? Óbvio, tem muitas coisas envolvidas, mas são comportamentos que a pessoa vai desenvolvendo e que tiram ela dos objetivos dela, né? Então, sim, todo mundo tá suscetível a isso. Todo mundo, Mar. Você então... também, viu? Então, já que tá todo mundo suscetível, aí a gente viu que a galera de elite, principalmente,
E aí, nosso amigo Pedrão falou brilhantemente aí das quedas dos recordes do Kenenisa Bekele, que já foi o de 5, já foi o de 10, já foi o de 15, e provavelmente logo mais a gente vai ter a meia no Mundial aí, que existe uma grande possibilidade de cair da meia também. Em que momento que a gente identifica na nossa rotina de treinamento que os autossaboradores estão aparecendo? A gente está na rotina lá, alimentação, treino, descanso, alimentação, treino, descanso. Em que momento que a gente consegue identificar isso daí? Nossa, pegou, hein? Pegou, mas eu acho que é onde você é o momento que é o momento que você identifica que você não está evoluindo, seja dela em qual for. Então, se você está seguindo uma dieta lá super restrita para o seu treino, etc., e você começa vou comer McDonald's, vou tomar um sorvete, vou comer o brigadeiro na festa, possivelmente você está se auto-sabotando nesse sentido. Ou no treino, então, você precisa fazer um treino que você precisa dar o máximo, você está dando 80%, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Então, acho que é o momento que você identifica que alguma coisa mudou. Então, o que você estava evoluindo não está mais, você está indo por um caminho, por que você está querendo mudar? Você está insatisfeito com o treino, então tudo que começa a ser diferente do que você estava fazendo sem que você perceba, né, e aí a partir do momento que você toma consciência disso, somente você fala, opa, provavelmente eu posso estar tendo, né, comportamentos autossabotadores e aí você começa, né, por que eu estou fazendo isso, quais são os meus receios, o que está me levando, né, a ter esse tipo de comportamento. Acho que não tem assim, a partir do 6º mês você começa a ter, não, é cada um, você pode ter no primeiro dia, ou você pode nunca ter, enfim, vai depender de cada um. E aí acho que é muito isso do histórico de cada pessoa que a Thali trouxe bem, assim, né, da formação, dos pais, da família, e enfim, tudo que, né, forma o que é quando você é o adulto, né, toda a sua vida que forma os seus movimentos inconscientes. Até na alimentação você consegue visualizar isso, né? Quando você está muito regrado, e aí você passa por algum conflito emocional, você fala, putz, aí veio o chocolate, nossa, preciso comer o chocolate. Isso já é uma autossabotagem, né? Você fala, não, peraí, preciso... Aí você sai totalmente do foco. Aí no outro dia, é só mais um dia, vou comer o chocolate de novo. Então é uma autossabotagem, né? Você está tentando esconder alguma coisa que está acontecendo com você, né? Pode ser qualquer coisa, não precisa ser só estresse do trabalho, pode ser qualquer outra situação, né? E aí você se sabota. Nos treinos é a mesma coisa, né? Ou você está muito chateado, você está muito cansado, falar, não quero hoje, não tô afim. Aí você consegue, você para de um dia, você vai no outro dia mais ou menos, aí no outro dia você já não vai de novo, né? Autossabotagem. Então tem que prestar atenção na sua rotina. A rotina ela é muito importante, né, para você visualizar isso. A partir do momento que você está saindo da rotina, alguma coisa está acontecendo, né? E eu chamo isso de quarentena, pandemia. Cara, que mal que me fez isso, meu. Minha autossabotagem foi a pandemia. Eu como chocolate todo dia. Eu como hambúrguer 4 vezes por semana. Tá aí, ó. Por isso que eu quero. Pastel, não vou nem comentar aqui, né? Ai, nem me fala, Pedro, pelo amor de Deus. Eu não sei mais o que eu faço. Ó, hoje eu não comi pastel. Mas você estava atrasado. Quarta-feira é dia do pastel. Eu não comi pastel hoje. Não comi chocolate. Ó, comi certinho, almocei direitinho, bonitinho. Vou jantar direitinho em casa. Também tem comida pronta aqui. Ó, hoje eu me orgulhei de mim mesmo. O treino não foi bom, mas a comida tá em dia. Olha lá, o treino não foi bom. Exatamente. Isso, agora você tá ferrado, agora você tá aqui, ó. Na mão, né? Mas aí você podia falar assim, não, o cara teve um treino ruim hoje, vai enfiar o pé na jaca na comida. Não, eu fui o inverso. Tive um treino ruim, eu não mereci o pastel, não comi o pastel e me regrei na alimentação certinha. Não vou contar que eu comi pão com calabresa também, né? Isso não pode contar, né? Mas aí você está se auto-sabotando. Olha só o que você falou. O treino não foi bom, por isso eu não comi pastel e voltei para a alimentação. Já são 2 autossabotagens. Você está colocando...
Mas é uma autossabotagem positiva nesse caso, né? Porque eu podia enfiar o pé na jaca e me autossabotar para amanhã, mas não. Ó, essa semana eu já retornei para os treinos certinho, eu fiz fortalecimento depois de mais de 20 dias sem fortalecer, fiz o treino segunda-feira, fiz o treino hoje de corrida, tô bonitinho. A alimentação que é uma coisa que está complicada, porque eu gosto de comer essas coisas, mas eu também gosto de comer arroz com feijão, uma saladinha e tudo mais, eu gosto disso, mas não ter um objetivo, não ter uma meta, é algo que me prende demais a não evoluir. Porque já que eu não tenho meta mesmo, então eu posso fazer o que eu quiser. Tá tipo isso. Autossabotagem. Mais uma. É uma autossabotagem com consciência, não vem do subconsciente. Essa aí é de propósito, essa aí é fácil. Já que eu não tenho objetivo, então eu vou aproveitar esse ano 2020, não vai ser em vão. Não pode. Você está colocando várias emoções, vários conflitos emocionais em todos os aspectos. Vamos lá. Eu não fui bom no treino, já colocou uma sabotagem no seu subconsciente. Então, se você falhar na sexta-feira ou na próxima quarta, você vai ficar frustrado de novo. Eu tô super mega ansioso pros treinos de sexta e de domingo. Tá começando a aumentar o volume agora, tá bacana. É isso que eu tô te falando. Não comer o pastel, tudo bem, é algo positivo, eu entendo, mas você tá colocando um conflito emocional. Porque a partir do momento que você ficar feliz porque você foi bem no treino, você vai comer o pastel, porque você vai lembrar. Com certeza. Sem vai dúvida. Ganhar o selinho, pastel de Então, isso são conflitos emocionais. Mas você coloca a emoção na semana, não pode? Não pode. Já que, Marcelo, conta que horas que é esse pastel. Às 8 horas da manhã, 8h30 da manhã. 8 horas da manhã, pessoal. 8 horas da manhã. Pois é. Eu fui muito forte, porque antes de entrar nessa pandemia e tudo mais, a gente estava num projeto muito crítico lá no trabalho. E tem um amigo meu que todos os dias de manhã, 9 horas da manhã, ele chegava com 2 hambúrguer e refrigerante, cara, 9 horas da manhã. E eu segui minha dieta regradinho, bonitinho. Porque eu tinha um objetivo, eu tinha meta, eu queria fazer uma maratona esse ano, eu queria fazer algo bem legal esse ano ainda. Mas aí, entrou na pandemia, antes de entrar na pandemia, eu me lesionei. Aí eu já fiquei meio que bodeado, assim. Depois, eu não tinha nem me recuperado, já entrou na pandemia. 2021. Vai pro saco, já era. Mas olha só, tá vendo essa sua autossabotagem, ó. Você já falou da pandemia, ó. A gente... eu não sou psicóloga, tá? Eu não sou psicóloga, mas eu quero... Vamos lá. Vamos lá. Você já sabe que você não pode ficar sem fortalecimento, porque senão você tem uma lesão. O que você fez antes da pandemia? Me lesionei. Por quê? Porque eu corri muito forte. E? Eu não lembro, é muito tempo. Eu não sei se eu estava fortalecendo ou não estava naquela época, mas provavelmente eu não estava, porque se eu me lesionei, eu não estava errado. Então vamos para o presente. Ninguém se lesionou, você está fazendo tudo certinho. Tá, então vamos para o presente. Você sabe que você não pode ter falta de fortalecimento, certo? Certo. O que você está fazendo? Deixando de fortalecer. Então é uma coisa aí que a gente precisa mudar, hein? Precisa mudar esse inconsciente aí, hein? Não, mas a gente tá brincando, mas é um outro exemplo bom, assim. A gente sabe que se não fortalecer, a gente vai se lesionar. E as pessoas não fortalecem, lesionam e colocam a culpa no quê? Não fortaleci. E aí você não usa isso como um comportamento de aprendizado. Você usa isso como um comportamento, você reforça a sua sabotagem. Então você se blinda da sua lesão, então a culpa não foi sua, a culpa foi porque você não se lesionou. É sua, mas sim, a culpa é do fortalecimento e não sua. E aí, isso você não aprende com esse comportamento e você segue tendo esse comportamento. Então, muito do que falam é isso, assim, por que você segue tendo comportamentos autossabotadores, mesmo sabendo o mal que eles causam para você? E é um pouco disso que o Marcelo falou. E é por isso, é melhor você ter o comportamento autossabotador e evitar o que você está evitando do que você mudar isso e enfrentar, né, ali os seus desafios, os seus objetivos, etc.
Então, por mais que você saiba que não fortalecer vai te causar um problema, você prefere não fortalecer para, por exemplo, se você correr uma maratona ruim, você tem ali uma desculpa para colocar, enfim, então você já prepara o terreno para uma possível falha que você tenha no futuro. Ou até mesmo você quer treinar para uma maratona, mas você não tem tanta certeza disso, então você, tudo bem se eu tiver uma lesão no meio do caminho, porque eu não sei se eu quero mesmo fazer uma maratona, tipo, não sei se eu tô tão afim assim, então tudo bem se eu tiver uma lesão, e aí tudo bem, nada vai mudar na minha vida. E aí você segue com isso e você nunca vai fazer a maratona, ou quando você fizer, você não vai fazer ela bem, porque você não treinou bem, e aí assim por diante. Então, é bem isso, assim. E aí eu vou contar uma história, então. Lá nos meados de 2019, este corredor, Mequetef, que vos fala, aqui decidiu correr uma maratona. Aí inventei, falei, vou correr uma maratona. Aí um monte de problemas aconteceram, frustrações mil. Eu fiz a maratona de um jeito que foi horrível. Eu me frustrei demais com isso, fiquei alguns meses bodeado, lesionado, enfim. Fiquei meio só correndo 5 quilômetros ali, de boa, sem objetivo. De repente me deu um estalo. Como acontece com a maratona, aconteceu assim, cara, eu preciso fazer um negócio direito agora. Eu não ainda com a ideia de fazer a maratona, não com a ideia ainda de ter esse volume excessivo outra vez, mas eu queria ir evoluindo do zero de novo. Chamei meu treinador e falei assim, olha, eu quero começar. Eu quero ter um tempo bom nos 5 quilômetros, eu quero melhorar na minha meia, e lá para frente a gente pensa em maratona de novo. Mas antes eu quero evoluir na base, quero refazer na base. Cara, foram 6 meses ali, seguindo a risca. Eu fazia tudo certo, eu não perdia um treino, eu fazia meus fortalecimentos, eu comia direito. De vez em quando dava uma escapadinha, mas era muita exceção e não a regra como é hoje. Eu fui lá, janeiro de 2020, esse ano, antes da pandemia, ainda fiz o meu RP no 5K. Fevereiro, eu fiz o meu RP no 21. Eu estava indo muito bem, estava indo perfeito. Aí, no nível de felicidade alto, achei que eu já era o rei do mundo, abandonei o fortalecimento de novo, e aí me lesionei. Aí a gente ainda não tirou de vitórias e derrotas. Vitórias e derrotas. Obviamente, derrotas pessoais, mas vitórias e derrotas. De que forma que essas vitórias e derrotas podem interferir nesse tipo de comportamento de autossabotadores? Tá. Eu falo muito, então, daquela mente consciente e inconsciente, como a gente estava falando, né? Tudo isso são repetições. A mente inconsciente, ela gera... Como que eu posso explicar? Tudo isso que você sofre, né, de emoções, de vitórias e derrotas, fica gravado em algum lugar, certo? Está lá no nosso inconsciente. Fica na memória. Fica na memória. Nosso piloto automático. Por que fica no piloto automático? Porque você já faz automaticamente, né? Então, o que acontece? Quando você gera emoções boas, você vai lembrar de emoções boas, né? Quando gera emoções para você é chamado de fracassos, o cérebro vai querer sobreviver e você vai lembrar de tudo isso de novo, tá? Então, como que lida com tudo isso? É tentar enfraquecer de alguma forma. Você tentar sempre usar do lado positivo da situação, né? E aí você consegue começar a enfraquecer as suas derrotas e seus fracassos, né? É um negócio de formiguinha, tá, gente? Não é fácil, tá? Falo isso porque eu também passo por isso. Derrotas, vitórias. Tem dias que você tá super bem, tem dias que você tá muito mal, né? Só que você precisa ter constância, né, de querer estar bem. Tentar enxergar o lado positivo daquela situação, né? Não tentar levar o fracasso como uma emoção, porque aí vai gerar de novo lá pro seu subconsciente e você vai virar um ciclo. Você sempre vai lembrar do fracasso, né? É tentar não gerar emoções em relação a isso. Mas digo para você que não é algo fácil, mas a gente consegue. E não só isso, né? Eu acho que a vitória e a derrota, eles são
grandes potencializadores desses comportamentos autossabotadores, né? Então, por exemplo, se você vai lá, enfim, você começa um ciclo para uma maratona, por exemplo, e aí você ultrapassa ali movimentos, né, autossabotadores, então que nem a Marcela estava trazendo, putz, fui lá, comecei, estava indo bem, etc. E aí vamos supor que você fizesse a maratona e você não atinge o tempo que você queria. Né? Então, toda a evolução que você teve em relação aos comportamentos autossabotadores, a sua derrota pode potencializar de novo esses movimentos e você entrar num ciclo novamente. Então, putz, olha tudo que eu fiz e eu não consegui. E aí você ganha, o que você ganha com a derrota? Uma nova justificativa, um novo autossabotador para o seu próximo ciclo de treino. Então, putz, para que eu vou fazer esse treino? Então, por exemplo, você começa um novo ciclo para uma próxima, você teve uma derrota e começa um novo ciclo de maratona. Aí seu treinador fala, cara, você vai seguir o mesmo ciclo de treinamento, você vai fazer gabaritar exatamente a mesma coisa que você fez. Você fala assim, não vou fazer isso, eu acabei enfim, eu tive uma derrota, por que eu vou seguir isso? Então, você tem mais uma desculpa. Ao mesmo tempo que a vitória, ela também pode ser muito transformadora. Então, um treino que você acha que você ia mal, que você fez todas as suas autossabotagens, você conseguiu, foi lá, fez o treino e teve um RP, teve um treino bom, isso pode ser uma coisa muito positiva também de você e diminuindo a força que esses movimentos autossabotadores têm. Então, é você reconhecer a vitória, né, e, consequentemente, isso diminui os seus, com o tempo, né, com várias vitórias, etc., isso diminui ali o seu, o seu movimento autossabotador. Mas isso de vitória e derrota é muito interessante, isso, assim, até trazendo um exemplo meu recente, assim, semana passada, semana retrasada, a gente teve uma semana de meio que folga, né, dos treinos, que a gente estava indo um treino muito forte, e quando a gente retornou, eu tive que fazer esse mesmo treino que o Marcelo falou, de TRT, de 10 km, e eu parei no 5º quilômetro, e fazia quase um ano que eu não parava no meio de um treino, assim. E aí, 2 dias depois, eu tive um treino de tiro, que fazia uns 3 meses que eu não fazia treino de tiro. E aí, nesse treino de tiro, eu quis desistir de novo. Eu falei, cara, eu não vou conseguir, não vou fazer até o 10º tiro, etc. Só que aí, você conseguir ultrapassar essa barreira e falar, não, eu preciso terminar esse treino. E eu coloquei na minha cabeça, eu preciso fazer os 10 tiros, nem que eu morra no último, mas eu preciso, porque se eu desistir de novo desse treino, 2 derrotas seguidas, isso vai virar um comportamento em mim que pode zoar toda a minha priorização para a maratona que eu tô fazendo, que eu vou fazer. Então, e aí quando eu consegui terminar esse treino de tiro, eu ficava, cara, consegui, é isso aí, boa, voltou, vamos, agora vai, entendeu? Então é você conseguir reconhecer a vitória e não deixar que esses comportamentos tomem conta de você nas derrotas. Então acho que é muito isso. Eu sempre falo que eu sou 1% melhor todos os dias, né? Quem segue aí o Joel J, Thiago Nigro, eles têm esse sistema, né? Pra gente tentar incentivar uns dos outros, porque tem dia que é difícil. Ontem mesmo eu fiz os meus treinos, chegou, acho que era quase o último, tinha 800 metros para fazer, eu parei, falei, não quero, não, vou fazer, nem que for andando, mas eu vou fazer, porque é justamente por isso, se você para e desiste, se você faz uma, faz 2, faz 3, isso gera para o subconsciente, como o Pedrão falou, e aí você não quer mais fazer, porque você começa a se auto-sabotar, né? Então tem que tentar, tem que passar por cima disso, né? Eu vi uma coisa muito interessante disso, lá atrás, no início de era de assessoria e tudo mais, tinha muitos treinos que eu não ia até o final, eu jogava, desistia. Aí meu treinador, na época, ele falou assim, olha, você pode não aguentar o ritmo, mas você tem que fazer a rodagem. E se você desistir, abandonar o treino, hoje, amanhã a mesma desculpa você vai usar. Você vai abandonar pela mesma razão. Então, se o seu treino hoje é de 10 tiros de 1000, e você está no 5º, 6º tiro e você não aguenta mais, ok. Termina a sua rodagem no ritmo leve, no ritmo que você aguentar. Não sei se você tem uma lesão, se você tem uma dor forte, aí você para, mas não é desculpa isso. É uma razão efetiva para você não abandonar o treino. Você está sentindo dor e a dor pode tornar uma lesão. Esquece, para. Mas se é alguma coisa da sua cabeça, eu não vou, porque vai ser muito forte, eu não vou conseguir. Segue até o final, segue a rodagem. Você vai ver que vai fazer diferença aqui lá na frente. Realmente fazer muita diferença. Você fala assim, pô, mas essa tiro não foi legal. Vou abandonar. O 7º já saia mais ou menos, o 8º já saia bom, o 10º, então,
ia muito bem. Aí eu vi que eu tinha mais energia, que eu tinha mais gás. É que eu não queria ir até o final por um monte de fatores, que o horário estava apertado, que eu não estava afim mesmo de sair. Então você inventa uma desculpa aí. E aí a gente entra num ponto de comportamento, a gente diz. A gente sabe o comportamento, sabe o que fazer. Como que eu paro de fazer isso? Outra pergunta aí de R$ 1 milhão, né? O Marcelo tá querendo ficar rico aqui. Ou ele quer uma sessão de psicologia grátis para ele, né? Acho que é isso que ele tá querendo. Consulta com 2 profissionais próprios, aqui. Vou aproveitar, né, meu? Exato. Mas eu acho que não é parar. Eu acho que é um pouco do que tu falou em algum momento. Você nunca para. Você sempre vai conviver com isso. Eu acho que o primeiro passo para você conseguir diminuir e passar por isso, lidar e viver com isso, é você reconhecer. Sem você reconhecer, você não consegue nenhum tipo de evolução. E uma vez que você reconhece, viver aquilo, né? Então, na hora que vier esses pensamentos, você reconhecer que eles estão aqui e você meio que ter uma conversa ali. Tem uma técnica que, até mesmo desse assunto de autossabotador, que tem uma coisa que chama Gremlin. O Gremlin basicamente é o nome que, enfim, muitas pessoas dão para esses pensamentos. Então, não sou eu que estou falando isso, é o Gremlin. Tipo, é outra pessoa aqui, é o Pedro 2 que está falando isso para mim. Não sou eu que estou tendo esses pensamentos de não vai lá treinar. Então, você começa a ter um reconhecimento de você desacopla isso do seu inconsciente e começa a desenvolver isso. E aí você começa a conviver com isso e viver, ao invés de evitar isso, você me dá, não posso ter mais esse tipo de pensamento, não posso mais ter tipo esse comportamento. É realmente abraçar o estranho, abraçar isso e falar, meu, beleza, eu tenho esses comportamentos, eu tenho essa tendência, eu já estou num processo de autoconhecimento, então eu já entendo que quais são os meus mecanismos de defesa e eu já sei, por exemplo, eu sei que tal treino eu tenho essa tendência, eu sei que quando eu pego a planilha de domingo, por exemplo, que a gente recebe do treinador, qual que é a minha reação? Eu fico feliz ou eu olho ali o treino de tiro, eu falo, nossa, eu vou ter um treino de tiro quarta-feira, e aí você fica já se sabotando do domingo até a quarta-feira de manhã. Então, você sabe que você faz isso, então que você saiba e comece a identificar. Então, se você vai ter o treino de tiro na quarta e você come mal na terça, pode ser um movimento autossabotador. Então, cara, você já sabe que isso vai acontecer, então você começa a ter mais consciência e melhorar. Então, talvez eu não vou comer esse brigadeiro, eu vou comer sei lá, a laranja e etc. Então você começa a evoluir, mas você sempre vai ter isso, né? Até que, com o tempo vai diminuindo, você começa meio que esquecer, porque você começa a substituir, né, esse comportamento por motivações. Então, até chegar um momento que você fala, nossa, que legal vai ter o treino de tiro. Eu sei que isso parece, né, meio impossível, né, alguém gostar de treino de tiro. Eu gosto de treino de tiro. Depende do tiro. Eu adoro treino de tiro. Mas enfim, não, hoje eu fiz treino de tiro, aí tinha umas pessoas junto comigo no percurso, o cara terminou, o dele, ele falou assim, você não vai terminar? Não, eu falei, não, eu tenho mais ainda, tipo, eu tava 2 aí, de tantos tiros que eu dei hoje. Mas enfim, então acho que é isso, assim, acho que como parar esses comportamentos, eu acho difícil você parar esse seu comportamento, mas você pode criar, né, alternativas e outras coisas que façam você não cair nesses movimentos sabotadores que você vem a ter. Exatamente. Enfraquecê-los, né? De alguma forma. Exato. E talvez até ter pessoas que te ajudem, né? Acho que isso também é algo muito legal. Então, é você compartilhar, você tá em casa, fala assim, gente, percebi que eu tenho tal comportamento, então quando eu passar a ter esse tipo de comportamento de novo, vocês me ajudem. Então, vocês já sabem que quarta-feira eu tenho treino de tiro, então você pega a planilha e conta pra sua família, olha, tenho treino de tiro na quarta, me ajudem a comer bem na terça. Tipo, e aí você... Enfim, e aí vai indo. Então, você coloca outras pessoas como cúmplice da sua evolução nessa jornada aí dos movimentos autossabotadores. É verdade. Os cúmplices. E aí a gente falou aí de encontrar esses cúmplices dentro de casa, o nosso círculo de convivência, né? Mas e se eu quiser procurar um profissional? Quem que eu tenho que procurar? Quem pode me ajudar nessa jornada de autoconhecimento aí? A terapias, né? Acho que o psicólogo entra muito nisso. Terapias também te ajuda nessa parte de autossabotagem. Acredito que o Pedro saiba falar um pouquinho mais do que eu, né? Exato. A nutricionista também tem
esses cursos, né, de comportamento, mas é mais para a área alimentar, né? Mas a gente consegue definir alguns sabotadores também por conta de conhecimento, mas acredito que seja mais psicólogo, terapia. Exato. Eu acho que, claro, né, a psicologia e terapia são fundamentais nisso, mas não necessariamente você precise começar por esses profissionais. Então, por exemplo, coaches podem fazer sentido. Eu acho que vai depender muito do grau da sua autossabotagem e aonde né? Aquilo que a gente falou no começo. Putz, se eu estou me sabotando nos esportes, na vida pessoal, no relacionamento, etc. Eu acho que vai depender, ou só eu comigo mesmo, enfim. Então, a minha autossabotagem está afetando outras pessoas ou não. Então, acho que vai depender muito de caso a caso. Mas se você perceber que são movimentos muito inconscientes e muito enraizados, né, comportamentalmente dentro de você, com certeza um profissional de psicologia, um psicoterapeuta, um psicólogo, enfim, são os mais indicados porque são eles que vão te ajudar e que têm as técnicas, enfim, toda a formação para te ajudar a acessar esses conteúdos do seu inconsciente e meio que na raiz, né? Ajudar você a resolver o problema na raiz. Então, é o mais difícil, porque é o que mais dói, colocar o dedo na ferida, enfim. Mas isso a longo prazo é o que vai surgir mais efeito, porque você vai resolver ali no causador desses comportamentos com você. Mas se você não quer fazer terapia, não tem acesso a isso, um coach pode fazer sentido, ou até um estudo, você mesmo, estudar sobre o assunto. Existem livros, existem muito material na internet, então você também pode, acho que o conhecimento ele é libertador, então dependendo, né, de novo, do grau dessa sua autossabotagem, você consegue encontrar ajuda em muitos profissionais, enfim. E eu acho que, né, não descartando, eu acho que essa rede de amizade, cúmplices, família, etc., sabendo escolher bem essas pessoas, elas podem te ajudar. Às vezes você pode encontrar essa pessoa, o seu colega de treino, por exemplo. Então, se o Marcelo vier para mim e falar assim, cara, eu tenho treino de TRT amanhã, não quero fazer, ele sabe que eu vou buzinar na orelha dele até ele fazer o treino. Então, já tá aí, já tá resolvido o problema, entendeu? Olha, me ajuda no fortalecimento, viu? Que tá difícil aqui. Também. Tô voltando, ó. Já fiz ontem, amanhã já tá programado de novo. Programado tá aí não, também. Amanhã você vai fazer, entendeu? Exatamente. Eu vou fazer de novo. Enquanto eu corro, ele faz, ele já sabe. Eu vou correr 20 km amanhã e você vai fazer misericórdia. E eu reclamando de 40 minutinhos de fortalecimento, hein? Então. Tá meus amigos e minhas amigas. Pensa nisso, sempre vai ter alguém pior que você, entendeu? Eu aqui reclamando dos meus 40 minutinhos de fortalecimento, o Pedrão aí dando aula de 20 quilômetros de corrida em plena quinta-feira. O Pod Corredor da Zoeira Cast também é psicologia, e traz para vocês aqui informações sobre alimentação, autossabotagem. Foi muito bacana esse episódio aí. Queria agradecer de novo aí a presença da Nutri Thalita Mello, dizer que foi um prazer dividir esses minutos com você aqui novamente e deixar um espaço aí para você divulgar seu trabalho, para dar seu último recado. Obrigada a vocês dois pelo papo, foi ótimo. Eu adoro falar desse assunto. Esse assunto está sempre nos meus programas de emagrecimento. E brigadão, né? Quem quiser me seguir, então, no Instagram é nutri.thalitamelo. Tá? Estou abrindo agora um outro programa de detox que inclui muito essa parte de sabotagem, de autoconhecimento, mexe bastante com o cérebro e alimentação. Então, quem quiser participar, é só me seguir, me chamar no direct. E agradecer vocês dois por mais uma oportunidade aí. Tamo junto, Nutri. Pedrão, obrigado por mais um episódio, uma parceria junto aí. Sempre demais ter você por aqui também. Se vocês tiverem sugestões aí de episódios que queiram ouvir por aqui e queiram acompanhar mais esse Corredor da Zoeira que vos fala, é só me seguir nas redes sociais, que a gente troca umas ideias. E quem sabe sua sugestão não vira um novo episódio. Siga também o Pedrão no Instagram, @pe.teixeira. Siga a Nutri Thalita Mello no Instagram, @nutri.thalitamelo. Gostei muito de poder compartilhar esses minutos com vocês. Espero que estejam por aqui em todos os episódios. Abraço a todo mundo que chegou até aqui. Até a próxima semana e tchau.
wanna make it a fair fight, but what you're saying just ain't right. No matter what words I choose, I lose. Yeah, 'cause when you